É quase impossível não sentir um certo arrepio quando percebemos que, por trás dos discursos polidos e dos sorrisos diplomáticos, existe uma disputa latente entre aliados que, na teoria, deveriam caminhar lado a lado. O que acontece quando a confiança que sustentou décadas de comércio e cooperação começa a se desfazer, não por um ato de guerra, mas por decisões tomadas em salas fechadas, entre líderes que medem cada palavra como se fosse uma peça de xadrez? A relação entre Estados Unidos e União Europeia já vinha mostrando fissuras, mas nos últimos anos essas rachaduras deixaram de ser apenas linhas finas. Elas se transformaram em verdadeiros abismos. E no centro dessa tensão está a ideia de que a Europa, aos olhos de Washington, não é apenas um parceiro difícil, é um adversário que sabe jogar com cálculo. Talvez até mais do que a própria China, frequentemente vista como o rival comercial número 1. O curioso é que essa mudança de percepção não surgiu do nada. Ela foi alimentada por uma sucessão de gestos, declarações e políticas que, camada após camada, foram construindo uma atmosfera de desafio mútuo. A União Europeia, com seus 27 países membros, carrega um peso econômico que muitos americanos preferem subestimar. Mas basta olhar para o tamanho do mercado europeu para perceber que estamos falando de um bloco capaz de competir de igual para igual com qualquer potência mundial. É uma máquina gigantesca, movida por milhões de consumidores exigentes, empresas altamente competitivas e uma estrutura política que, mesmo com suas crises internas, sabe agir de forma coesa quando se trata de proteger seus próprios interesses. Essa coesão, para alguns estrategistas em Washington, é tão ameaçadora quanto qualquer tarifa imposta por Pequim. O clima começou a azedar de vez quando, diante de negociações que não avançavam, a Casa Branca decidiu apertar o cerco. Não seria mais negócio como sempre. Havia a promessa de que, a partir de julho, a maioria dos produtos europeus enfrentaria uma tarifa de 20% para entrar no mercado americano. Uma escalada que, para muitos, soava como um ultimato. Ou vocês cedem, ou sentirão o peso do nosso mercado se fechando. Mas nesse tipo de jogo, será que a imposição pura e simples funciona? Ou será que ela desperta exatamente o contrário, reforçando o orgulho e a determinação do outro lado? A história mostra que, quando pressionada, a Europa raramente recua. Pelo contrário, ela costuma responder com paciência e precisão cirúrgica, aguardando o momento exato para virar a partida. E é nesse ponto que um detalhe se torna essencial para entender o que viria a seguir. A decisão que colocou tudo em movimento não foi tomada agora, e sim anos atrás, por Donald Trump. Uma decisão que, na superfície, parecia simples e patriótica, mas que, ao longo do tempo, se transformou em uma espécie de armadilha montada pelo próprio arquiteto. Como algo pensado para proteger a economia americana poderia se converter em um presente para os rivais? Como uma medida vendida como prova de força poderia abrir brechas que seriam exploradas sem piedade? É aqui que o fio da narrativa começa a se entrelaçar com ironias que beiram o absurdo. Trump acreditava estar iniciando um capítulo de reafirmação do poder americano. Seu foco estava em reforçar a indústria interna, reduzir a dependência de importações e mostrar que o país não seria mais passado para trás em acordos comerciais. Mas, ao anunciar novas barreiras contra produtos europeus, estava também mexendo em alicerces delicados da relação transatlântica, aqueles que sustentavam cadeias de fornecimento, contratos bilionários e uma confiança mútua construída ao longo de décadas. O que ele talvez não tenha considerado é que, no xadrez do comércio global, cada movimento provoca uma série de reações em cadeia, muitas delas impossíveis de controlar. A tensão, portanto, não era apenas sobre tarifas, era sobre orgulho nacional,
sobre prestígio político e sobre a narrativa de quem realmente está no comando. Em discursos inflamados, autoridades americanas afirmavam que a Europa precisava aprender a jogar de acordo com as novas regras impostas por Washington. Mas do outro lado do Atlântico, líderes europeus se reuniam em Bruxelas com um pensamento muito claro: se ceder agora, cederemos sempre. Esse era o dilema que pairava no ar. A União Europeia não é um país isolado que pode ser intimidado com uma única medida. É um bloco com recursos, parceiros e, acima de tudo, memória histórica. E a história já ensinou à Europa que abrir mão de sua posição diante de uma pressão externa pode custar muito mais caro do que enfrentar uma guerra econômica. Nesse momento, a retórica deixou de ser apenas uma troca de farpas e se transformou em preparação para um confronto real, ainda que travado com cifras e contratos em vez de tanques e mísseis. Washington se preparava para impor tarifas mais pesadas, enquanto Bruxelas analisava onde e como poderia devolver o golpe. E a questão que se colocava não era se a Europa responderia, mas quando e com que força. A lógica era simples. Cada medida americana teria uma contramedida europeia e não apenas qualquer contramedida, mas uma que fosse sentida no bolso e preferencialmente no orgulho. É curioso pensar que, enquanto o público acompanhava a troca de declarações pelos jornais e redes sociais, nos bastidores havia uma movimentação intensa de diplomatas, economistas e estrategistas. De um lado, buscava-se manter o discurso de força. Do outro, planejava-se uma resposta que não apenas neutralizasse as tarifas americanas, mas também deixasse claro que a Europa não era um alvo fácil. Havia um jogo de encenações e mensagens indiretas, anúncios públicos para alimentar a narrativa, reuniões privadas para desenhar as verdadeiras linhas de ataque, e nesse jogo, cada palavra podia ser um sinal de fraqueza ou de poder. Enquanto isso, no meio dessa disputa, estavam empresas e trabalhadores que começavam a sentir a ansiedade típica de quem sabe que tempestades econômicas raramente atingem apenas os líderes que as provocam. A ameaça de tarifas mais altas significava custos adicionais, contratos cancelados, prazos estourados. Para empresários americanos que dependiam de insumos europeus, a incerteza era um veneno diário. Para exportadores europeus, o medo era ver um mercado inteiro se fechando de um dia para o outro. E para ambos, havia uma pergunta incômoda: quem realmente vai pagar essa conta? No início, parecia lógico. Impor tarifas pesadas sobre o aço e o alumínio importados faria com que o produto nacional se tornasse mais competitivo. A lógica era quase romântica: proteger o trabalhador da fábrica, valorizar a produção interna, reconstruir comunidades que viveram sua era de ouro na sombra de chaminés fumegantes e linhas de montagem. Mas 2025 já não é 2018. O mundo está ainda mais interligado e qualquer alteração nas engrenagens do comércio global provoca efeitos que se espalham muito além das fronteiras que a decisão pretendia proteger. Pense em um homem de 50 anos, engenheiro em uma montadora de automóveis no interior de Michigan. Ele começou sua carreira na década de 90, quando a fábrica vivia um ritmo constante, as encomendas eram estáveis e havia orgulho em ver carros Made in USA, ganhando as estradas do país. Quando as tarifas entraram em vigor, ele acreditou que seria o sopro de vida que sua indústria precisava. Porém, em pouco tempo, os custos de produção começaram a subir. O aço, que antes chegava por um preço competitivo, vindo de fornecedores europeus ou asiáticos, ficou mais caro. O orçamento da empresa apertou, e as primeiras medidas foram cortes na manutenção, congelamento de contratações e depois algo mais doloroso: demissões seletivas. Ele sobreviveu à primeira leva, mas viu colegas de décadas saírem com caixas nas mãos, tentando esconder o olhar vazio, que só quem sente a insegurança no próprio futuro conhece.
Agora, pense em uma mulher de 42 anos, dona de uma pequena construtora no Texas. Seu negócio cresceu lentamente, reforma após reforma, com clientes que confiavam no cuidado e na qualidade do seu trabalho. O aumento no preço do aço afetou diretamente o custo de cada projeto. Oferecer orçamentos justos passou a ser quase impossível sem comprometer a margem de lucro. Muitos clientes começaram a adiar obras, outros simplesmente cancelaram. E como em um efeito dominó, pedreiros, eletricistas e pintores que dependiam dessas obras viram suas agendas ficarem cada vez mais vazias. O discurso político sobre proteger empregos soava distante demais, quando a realidade era ter que cortar a equipe pela metade para não fechar as portas. Não foi apenas a indústria pesada que sentiu o baque. No campo, produtores rurais enfrentaram um cenário desolador. Um agricultor de 61 anos, no interior de Iowa, acostumado a exportar parte de sua produção de soja para a Europa, viu seus contratos evaporarem. Não porque o produto não fosse bom, mas porque a resposta europeia às tarifas americanas incluiu barreiras para produtos agrícolas. A soja se acumulava em silos e o preço caía. Cada saca vendida representava prejuízo. Ele se perguntava: que tipo de proteção é essa que me deixa sem compradores? Essas histórias, embora distintas, compartilham um fio condutor: o peso das decisões políticas sobre o cotidiano. Não é a primeira vez na história que líderes tentam proteger um setor específico da economia, mas no mundo atual, onde cadeias de suprimento cruzam oceanos e unem dezenas de países, mexer em um elo significa tensionar toda a corrente. Um pequeno aumento no custo do alumínio, por exemplo, não é apenas uma linha em uma planilha de fábrica. É o motivo pelo qual uma lata de refrigerante custa mais no mercado, porque a reposição de peças de um hospital atrasa, ou porque uma empresa de tecnologia adia o lançamento de um novo produto. O mais inquietante é perceber como, mesmo diante de alertas de economistas, a decisão foi levada adiante. Muitos analistas, já em 2018, avisavam que a medida teria efeito contrário ao pretendido. Protegeria um punhado de empregos na indústria metalúrgica, enquanto colocaria em risco dezenas de milhares em setores que dependem de insumos baratos para competir. E foi exatamente o que aconteceu. Estudos posteriores mostraram que, para cada vaga preservada no setor de aço e alumínio, outras 75 foram perdidas em indústrias como automobilística, construção civil, eletrodomésticos e energia. Mas números, por mais alarmantes que sejam, nunca contam toda a história. O que eles não mostram é o desgaste emocional, o impacto sobre famílias inteiras, o peso de voltar para casa sem respostas para filhos e cônjuges. Não mostram a tensão nos corredores de empresas, as conversas em voz baixa sobre cortes iminentes, o silêncio carregado de incerteza no jantar. Para quem vive isso, a geopolítica deixa de ser um assunto distante e se torna uma força que molda cada decisão diária, desde o que comprar no supermercado até a escolha de manter ou não um funcionário. E o que dizer do paradoxo cruel que se formou? Enquanto alguns poucos trabalhadores de siderúrgicas celebravam novas contratações, milhares de outros viam suas carreiras serem interrompidas. O aço e o alumínio ficaram mais caros, e com isso, tudo que dependia deles também. A promessa de colocar a América em primeiro lugar se transformou para muitos em um lembrete de que o jogo político raramente se preocupa com o tabuleiro completo. O cenário em 2025 mostra que, ao contrário de um jogo de soma zero, onde um perde e o outro ganha, uma decisão mal calibrada pode gerar uma sequência de perdas para todos os lados. Hoje, trabalhadores, empresários e consumidores ainda lidam com as consequências de escolhas feitas anos atrás.
O que começou como uma estratégia de proteção se revelou um catalisador de instabilidade. E é justamente nesse ponto que surge uma reflexão inevitável. Será que teríamos visto os sinais com mais clareza se entendêssemos melhor quem são esses líderes que moldam o mundo? Suas decisões não nascem no vazio. Elas são fruto de trajetórias, de ambições formadas ainda na juventude, de obsessões e contradições que carregam desde cedo. É por isso que recomendo o e-book especial sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global, como Donald Trump e Xi Jinping. Uma obra que revela como suas histórias pessoais, suas estratégias e até seus erros mais íntimos ajudam a decifrar os rumos que o planeta toma. Compreender essas origens é como ter acesso ao mapa de um jogo que afeta nossas vidas em cada detalhe. O e-book está disponível no comentário fixado. Quando a União Europeia decidiu que não ficaria apenas observando a escalada tarifária vinda de Washington, não agiu de forma improvisada. Ao contrário, colocou em prática um plano pensado para atingir pontos da economia e da cultura americana, de forma que cada medida tivesse um duplo impacto, financeiro e simbólico. Em vez de atacar de maneira genérica, mirou com precisão em produtos que, mais do que simples mercadorias, representavam um pedaço da identidade dos Estados Unidos. Bourbon produzido em Kentucky, motocicletas Harley Davidson, calças jeans de marcas icônicas, todos eles escolhidos não apenas por seu valor econômico, mas pelo peso emocional que carregavam dentro e fora do país. Essa escolha estratégica revelava algo importante. A Europa entendia que em um conflito comercial, a narrativa é tão poderosa quanto os números. Atingir símbolos é atingir orgulho, e orgulho ferido costuma provocar reações mais rápidas do que qualquer relatório econômico. Enquanto isso, nos corredores de empresas que sempre tiveram na exportação um pilar fundamental, começava um mal-estar difícil de disfarçar. Fabricantes de motocicletas, por exemplo, perceberam que o aumento nos preços para clientes europeus diminuía vendas de forma abrupta. O que fazer quando uma fatia significativa do mercado simplesmente deixa de comprar por causa de barreiras políticas? Algumas dessas empresas tomaram decisões impensáveis poucos anos antes: transferir parte da produção para fora dos Estados Unidos. Essa mudança não era apenas uma questão de reduzir custos, era uma manobra para escapar das tarifas que agora tornavam seus produtos menos competitivos. Como reagiria o público americano ao descobrir que empresas que sempre se orgulharam de produzir dentro do país estavam agora montando fábricas no exterior para sobreviver? Em paralelo, destilarias de Bourbon sentiam o efeito direto da redução das exportações. Os números caíam mês a mês e produtores que antes dependiam de clientes fiéis na Europa precisavam buscar novos mercados ou cortar drasticamente sua produção. Em reuniões de associações comerciais, o clima era de frustração e ansiedade. Se antes a disputa tarifária parecia algo distante, restrito a líderes políticos e grandes corporações, agora se manifestava em estoques encalhados, contratos suspensos e famílias inteiras preocupadas com a continuidade de seus negócios. Será que quem desenhou essa estratégia inicial imaginou que o efeito se espalharia de forma tão rápida por setores que nem sequer estavam no centro da disputa? E a Europa não se limitou a atacar apenas produtos de consumo final. Sua ofensiva também alcançou setores estratégicos, como o da aviação. Ao ameaçar cancelar um contrato bilionário com a Boeing, enviou uma mensagem clara. Não se tratava mais de pequenos ajustes no comércio, mas de colocar em risco empregos altamente qualificados e cadeias de fornecimento complexas. O que acontece com um gigante industrial quando perde uma negociação dessa magnitude? Além da perda financeira direta, há o abalo de confiança entre clientes e investidores. Um pedido de bilhões de dólares não é algo que se substitui com facilidade.
e a ameaça de cancelamento servia como uma espada pendendo sobre a cabeça de executivos e políticos. Enquanto isso, no lado europeu, líderes deixavam transparecer uma confiança. A retórica pública evitava tom beligerante, mas a mensagem era evidente. Se for preciso jogar duro, nós também sabemos como. Reuniões discretas em Bruxelas e capitais estratégicas buscavam coordenar cada passo da resposta. Não se tratava de reagir com pressa, e sim de construir um contra-ataque com potencial para gerar efeitos duradouros. Até que ponto os Estados Unidos estavam prontos para enfrentar um adversário que não se limita a reagir, mas que consegue moldar o próprio campo de batalha? A verdadeira reviravolta veio quando a Europa decidiu explorar ao máximo as parcerias que já tinha fora do eixo Washington-Bruxelas. O acordo econômico com o Canadá, que vinha sendo fortalecido desde 2017, ganhou um novo significado. Agora, ele se tornava não apenas um instrumento de ampliação comercial, mas um corredor para que produtos europeus chegassem à América do Norte sem passar diretamente pelas barreiras impostas pelos Estados Unidos. Que efeito tem para uma potência perceber que seu vizinho mais próximo está facilitando a entrada de mercadorias do seu rival econômico? Além da perda direta de receitas tarifárias, há o desgaste político e diplomático que mina a imagem de liderança incontestável que Washington tenta preservar. O curioso é que, longe de se restringir a uma movimentação técnica, essa aproximação entre Europa e Canadá incorporou também pautas modernas, como inovação tecnológica e sustentabilidade. Empresas canadenses e europeias começaram a desenvolver projetos conjuntos, explorando sinergias que iam muito além do comércio tradicional. Energia limpa, novos materiais para construção, tecnologia automotiva de baixa emissão, cada iniciativa fortalecia o elo entre os dois lados e, ao mesmo tempo, diminuía a dependência de fornecedores americanos. Até que ponto essa nova rede de colaboração poderia redesenhar o mapa econômico do continente? Em reuniões internas de grandes corporações americanas, executivos discutiam não apenas como lidar com tarifas, mas como enfrentar uma mudança estrutural nos fluxos comerciais. O que fazer quando o concorrente cria rotas alternativas que reduzem a relevância do seu mercado? Para alguns, a resposta era diversificar fornecedores e buscar novos clientes em outros continentes. Para outros, era pressionar o governo por uma reavaliação das medidas tarifárias. Mas será que um recuo político seria visto como sinal de fraqueza? E se fosse, isso importaria mais do que a saúde de toda a economia nacional. Se você chegou até aqui, sabe que essa história está longe de terminar. Cada decisão tomada hoje terá reflexos por anos, talvez décadas, e entender os bastidores dessa disputa é fundamental para acompanhar seus próximos capítulos. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua participação é o que mantém essa conversa viva e relevante. A estratégia europeia começava a se mostrar menos como uma reação e mais como um roteiro próprio, no qual a imposição americana era apenas o primeiro ato. Em vez de se limitar a bloquear produtos, os líderes do bloco decidiram trabalhar naquilo que chamavam de resiliência interna. Isso significava fortalecer cadeias produtivas entre países membros, reduzir dependências críticas e investir em áreas que poderiam garantir autonomia, mesmo em um cenário de prolongada tensão com Washington. Como reagir quando o adversário transforma a pressão externa em combustível para se reinventar? Essa pergunta circulava nos bastidores de reuniões diplomáticas e encontros corporativos. Enquanto isso, dentro das fronteiras europeias, empresas que antes se apoiavam pesadamente em acordos com o mercado americano começaram a reavaliar suas rotas.
Não era apenas uma mudança comercial, era um reposicionamento de identidade. Fabricantes de tecnologia buscavam fornecedores em países vizinhos, consórcios de energia investiam em projetos conjuntos para reduzir custos e criar alternativas aos insumos importados. E até pequenos produtores encontravam maneiras de acessar novos clientes sem depender dos canais tradicionais. Era como assistir a uma cidade se reorganizando após um terremoto. Não se tratava de reconstruir o que existia antes, mas de criar algo que resistisse a futuros abalos. E ao mesmo tempo em que fortalecia suas bases internas, a União Europeia passava a ampliar laços com parceiros fora do alcance direto das tarifas americanas. Alguns desses movimentos pareciam discretos demais para ganhar manchetes, mas carregavam implicações significativas. Em fóruns multilaterais, diplomatas europeus ofereciam apoio técnico e acesso ao seu mercado em troca de acordos de fornecimento estratégico. Minérios, componentes eletrônicos, tecnologias emergentes, cada negociação era uma peça no tabuleiro global. Até que ponto um país pode manter vantagem quando outros constroem redes alternativas para obter tudo o que precisam? A tensão não estava apenas no campo político ou econômico. Havia também um aspecto psicológico nesse confronto. A retórica americana de força inabalável encontrava agora uma contraposição silenciosa, quase desafiadora, vinda de um bloco que preferia agir em passos calculados, sem abrir mão do discurso de cooperação. Essa postura gerava uma contradição. Quanto mais a União Europeia se mostrava paciente e metódica, mais essa calma parecia ser interpretada como confiança. E confiança, em um jogo de percepções, pode ser tão intimidante quanto a ameaça explícita de uma sanção. Nos corredores das sedes institucionais em Bruxelas, circulavam documentos que projetavam diferentes cenários para os próximos 5, 10 e até 20 anos. Em alguns, a economia europeia se consolidava como um centro autossuficiente, capaz de equilibrar trocas com o Oriente e o Ocidente, sem se inclinar excessivamente para nenhum lado. Em outros, as tensões comerciais se expandiam para áreas sensíveis como tecnologia de ponta e segurança energética, obrigando o bloco a tomar posições mais duras. E entre esses extremos estava a realidade imediata. Cada decisão precisava ser tomada como se fosse definitiva, mas com margem suficiente para a adaptação. Como manter essa flexibilidade sem parecer vulnerável? O contraste com a postura americana ficava mais evidente a cada rodada de anúncios e declarações. Enquanto Washington apostava em medidas rápidas, com impacto imediato nas manchetes, a União Europeia preferia construir respostas que poderiam levar meses para surtir efeito, mas que prometiam estabilidade duradoura. Para alguns analistas, era como comparar uma corrida de 100 metros com uma maratona. A primeira exige explosão, a segunda exige resistência e planejamento. Mas e se no final a vitória não depender de qual corredor cruza primeiro a linha, e sim de quem ainda consegue ficar em pé quando todos os outros já desistiram? No campo empresarial, essa mudança de perspectiva começou a produzir histórias que revelavam como a macroeconomia se traduz no cotidiano. Um grupo de engenheiros na Alemanha, por exemplo, acelerou o desenvolvimento de um tipo de liga metálica que poderia substituir parcialmente insumos importados sujeitos a tarifas elevadas. Em Portugal, cooperativas agrícolas criaram alianças com países do norte da África para garantir fornecimento constante de insumos e abrir novos mercados para seus produtos. Essas iniciativas, que antes talvez fossem tratadas como projetos paralelos, agora ganhavam status de prioridade máxima. Não era mais apenas uma questão de lucro, mas de sobrevivência. A disputa também reacendeu uma discussão antiga. Até que ponto a interdependência econômica é uma força e até que ponto é uma vulnerabilidade?
Por anos, a narrativa dominante pregou que a globalização era o caminho para a prosperidade, conectando economias e culturas de forma irreversível. Agora, no entanto, líderes e empresários se viam diante da necessidade de repensar essa lógica. Quando um elo da corrente decide endurecer as regras, toda a estrutura sente o impacto. Será que o futuro trará redes de comércio mais fragmentadas, onde cada bloco busca proteger seus interesses antes de tudo? Ou veremos um retorno à confiança mútua que caracterizou o pós-guerra? O que se percebia com clareza é que esse confronto comercial já não era mais apenas sobre tarifas e barreiras, era sobre modelos de mundo. De um lado, a ideia de que a pressão direta e a imposição de custos podem dobrar a resistência do outro. Do outro, a crença de que a paciência estratégica e a construção de alternativas sólidas podem neutralizar até mesmo a ofensiva mais agressiva. A resposta sobre qual dessas visões prevalecerá ainda está em aberto, e talvez dependa menos das palavras trocadas entre líderes e mais das ações tomadas longe dos holofotes. Enquanto a União Europeia seguia costurando suas redes de parcerias e reforçando sua estrutura interna, ficava cada vez mais claro que este não seria um embate decidido em poucos meses. Pelo contrário, tudo indicava que estávamos diante de uma reconfiguração lenta, mas transformadora, das relações comerciais globais. E em meio a esse cenário, a pergunta que ecoava era inevitável. Quem terá fôlego para chegar ao outro lado dessa travessia sem se perder pelo caminho? Existem momentos na história em que a superfície parece calma, mas logo abaixo dela as correntes se movem com força suficiente para redesenhar o litoral. É nesse espaço quase invisível que a transformação real acontece. Ao olhar para o embate comercial que se instalou, muitos ainda se prendem aos comunicados oficiais, às manchetes rápidas e às disputas de números. Mas, longe dos flashes, há histórias de bastidores que revelam que este não é apenas um capítulo turbulento no comércio internacional, é uma mudança na própria forma como países percebem uns aos outros e, mais ainda, como se percebem a si mesmos. Uma dessas histórias começa em uma cidade portuária da Espanha, onde navios carregados de maquinário agrícola aguardavam liberação para seguir viagem rumo a destinos que antes eram rotina. O porto, antes símbolo de fluxo constante e previsível, agora tinha ares de sala de espera. Operadores, acostumados a ver mercadorias cruzarem continentes sem entraves significativos, precisavam lidar com uma nova realidade. Cargas presas por exigências burocráticas, inspeções mais demoradas e, sobretudo, incerteza sobre o preço final que o comprador estaria disposto a pagar ao fim do processo. Uma espera que não era só física, era política. Ao mesmo tempo, em regiões da Escandinávia, um consórcio de empresas de energia eólica reavaliava contratos de fornecimento que antes passavam pelos Estados Unidos. Não por falta de interesse no mercado, mas porque as oscilações políticas haviam transformado previsibilidade em risco. Um único pronunciamento de um líder estrangeiro podia, de um dia para o outro, aumentar custos, criar barreiras ou suspender negociações. Isso levava os conselheiros dessas empresas a uma pergunta incômoda. É possível manter parcerias de longo prazo quando a cada semestre as regras mudam? Essas reflexões não ficavam restritas às salas executivas. No campo, na linha de frente de quem produz, a percepção também se alterava. Um viticultor italiano, acostumado a exportar parte da safra para distribuidores americanos, passou a diversificar sua clientela com compradores na Ásia e no Oriente Médio. O motivo não estava apenas no preço pago pelo vinho, mas na sensação de que depender excessivamente de um único mercado era se colocar à mercê de vontades políticas alheias. Havia um novo tipo de prudência no ar.
Uma cautela que não se baseava apenas em cálculos financeiros, mas em sobrevivência estratégica. E é nesse ponto que surge uma camada pouco explorada dessa história: a reconfiguração das rotas logísticas. Linhas marítimas que por décadas foram quase imutáveis começaram a ser revistas. Portos secundários ganhavam relevância, enquanto alguns dos mais tradicionais viam seu movimento diminuir. Não se tratava de um colapso abrupto, e sim de um deslocamento gradual, tão sutil que muitos só perceberiam anos depois. É como mover lentamente o leito de um rio. À primeira vista, tudo parece igual, mas a geografia já começou a mudar. A questão é que essa redistribuição de fluxos comerciais não ocorre no vácuo. Ela abre espaço para novas alianças, mas também para novas disputas. Países que antes eram apenas rotas de passagem se tornavam pontos estratégicos, atraindo investimentos e, ao mesmo tempo, tensões. Cidades costeiras em países do sul da Europa, por exemplo, passaram a competir entre si para oferecer melhores condições a empresas que buscavam alternativas aos portos sob influência direta americana. O que estava em jogo não era apenas receber navios, mas ganhar posição em um mapa que definiria o comércio da próxima década. Nessa disputa por relevância, um fator curioso começou a pesar: a confiança pública. Empresas multinacionais e governos não analisavam apenas taxas e impostos, mas a estabilidade percebida por parceiros e investidores. Um país com leis claras, processos transparentes e menor volatilidade política atraía mais contratos, mesmo que sua localização não fosse a mais vantajosa. Isso gerava uma contradição interessante. Alguns dos lugares mais competitivos em preço ficavam de fora de negociações importantes, porque no cenário atual, a previsibilidade se tornara tão valiosa quanto o custo. Enquanto isso, nas capitais, o tom das negociações se tornava mais direto, quase desprovido da diplomacia ensaiada que caracterizava encontros internacionais. Representantes europeus, ao se sentarem com potenciais parceiros na Ásia ou na América Latina, não hesitavam em colocar sobre a mesa suas queixas contra práticas americanas. Não era apenas uma questão de tarifas, mas de postura. Para muitos, o que se via era um aliado antigo transformando-se em competidor disposto a usar todas as ferramentas para impor suas condições. A pergunta agora era se o resto do mundo estava disposto a aceitar esse papel de figurante no enredo escrito por outros. Esse reposicionamento também afetou setores culturais e criativos, que raramente aparecem nas análises econômicas, mas carregam peso na formação de imagem internacional. Festivais, feiras e eventos comerciais, que tradicionalmente tinham forte presença americana, começaram a ver aumento na participação de empresas de outros blocos, aproveitando a brecha deixada pela retração de alguns expositores dos Estados Unidos. Mais do que uma disputa de mercado, era uma disputa de narrativa. Quem ocupa o espaço vazio também ocupa a atenção do público e dos formadores de opinião. No meio desse cenário, surgiam histórias de reinvenção que desafiavam o pessimismo dominante. Uma cooperativa de produtores de cacau na África Ocidental, que antes enviava parte significativa de sua produção para processadores americanos, fechou acordo com uma rede de chocolaterias na Europa disposta a pagar mais pela produção sustentável e livre de intermediários especulativos. Para os agricultores, isso não significava apenas uma nova fonte de renda, mas um alívio psicológico. Menos dependência de um único mercado significava menos noites em claro, temendo mudanças súbitas nas regras do jogo. Mas a transformação mais difícil de medir estava acontecendo na mentalidade coletiva.
Empresários, agricultores, engenheiros, políticos e consumidores passavam a ver as relações comerciais como algo mais vulnerável do que gostariam de admitir. As alianças históricas mostravam que não eram blindadas contra mudanças bruscas e que a conveniência de ontem poderia se tornar o risco de amanhã. Essa consciência nova, espalhada em diferentes camadas da sociedade, alimentava uma pergunta que parecia ecoar em reuniões, feiras, jantares e conversas privadas. Em quem, afinal, podemos confiar quando os ventos mudam? O curioso é que, apesar da tensão e das incertezas, havia também um senso crescente de oportunidade. A instabilidade obrigava a buscar alternativas, e essa busca, por sua vez, revelava caminhos que talvez nunca fossem explorados em tempos de conforto. Não era um processo simples, muito menos rápido, mas era, para muitos, a prova de que até a pressão mais intensa pode produzir um tipo de criatividade que só surge quando a necessidade é inescapável. Ninguém esperava que o estopim viesse de um detalhe. Uma reunião de rotina entre executivos de uma cadeia de suprimentos e representantes de um governo estrangeiro. Sem câmeras, sem discursos oficiais, apenas um salão iluminado por luz amarela e xícaras de café já frias. Lá, entre planilhas e mapas de transporte, foi lançado um comentário quase casual sobre como determinadas matérias-primas poderiam, em breve, ser negociadas em moedas alternativas, fora da influência direta do dólar. A frase ficou no ar como uma faísca, e quem estava na mesa sabia que aquilo não era especulação, era aviso. Foi assim, longe dos discursos inflamados e das manchetes sobre tarifas, que começou a tomar forma um movimento subterrâneo. Redes comerciais buscando maneiras de escapar não apenas de barreiras específicas, mas de toda a arquitetura financeira que sustentava décadas de trocas internacionais. Por que aceitar regras definidas por um centro de poder que a cada nova decisão política ameaçava redesenhar contratos, preços e prazos? Por que manter a rota se o capitão parece disposto a mudar o curso a cada tempestade? Em escritórios discretos, advogados especializados em comércio internacional começaram a redigir cláusulas inéditas, prevendo mudanças abruptas nas moedas de pagamento, alterando rotas logísticas com alternativas prontas para serem ativadas em questão de dias e blindando contratos contra intervenções súbitas. Esse trabalho era quase invisível para quem olhava de fora, mas cada documento assinado carregava o peso de uma resistência calculada. O comércio deixava de ser apenas troca de mercadorias, tornava-se um jogo de proteção contra riscos que já não eram abstratos, mas palpáveis. E não eram apenas as grandes corporações que entravam nesse jogo. No interior de um país do leste europeu,